Atenção, Deus vai nos abençoar. Eu quero falar contigo hoje sobre, será que nós conseguimos aprender com os nossos erros? É isso que a gente tem que começar a pensar. Eu quero falar contigo sobre isso hoje. Aprender com os erros. O erro é um professor valioso, pessoal. Se nós soubermos tirar proveito de cada lição, o erro, ele pode se tornar na minha e na sua vida um professor valiosíssimo. Se a gente souber aprender com ele, é um professor valioso. Tem duas formas de aprender nessa vida. Duas formas. Ou eu vou caminhar com alguém que sabe mais do que eu, e essa pessoa vai me ensinar. Porque ela vai passar para mim o conhecimento que ela tem, o que ela aprendeu, o que ela sabe sobre aquela área, ela vai me ensinar. Eu vou começar a aprender com aquela pessoa. É a mesma coisa. Tem duas formas de aprender. Ou eu vou aprender colando em alguém que sabe mais do que eu, e eu vou colar naquela pessoa e vou pegar dela tudo que for possível para mim poder aprender. Eu vou colar em alguém e vou aprender. Ou eu vou aprender errando. Tem duas formas. Eu vou tentar fazer e vou errar. Tem gente que não aprende com os erros. A melhor forma de aprender não é errando, é colar em alguém que sabe mais do que eu. Uma pessoa que entende bem mais. Eu me lembro quando tinha meus 15 anos, por aí, mais ou menos 14, eu queria aprender a tocar um instrumento. E naquela minha fase para aprender a tocar instrumento, o que acontecia? Naquela fase lá, eu não tinha quem ensinar, poucos professores, não conhecia muita gente que ensinava. Aí você tinha que ir na banca, não tinha tanto vídeo, YouTube, internet. Não era assim que nem hoje. Internet era aquela discada. Quem é que lembra dessa fase aí? Né? E nem tinha direito, só tinha quem tinha mais condição financeira, às vezes, para você poder ter. O que eu fiz? Eu peguei um amigo meu que sabia alguma coisa, o que eu fiz? Colei nele. Cheguei nele, comecei a ver o que ele fazia, como ele fazia, pedi, me dá uma dica aqui, comecei a aprender. Eu pegava outro que sabia mais, colava no outro, pegava o outro, o que você acha de tal coisa, tal outro, como é que funciona? Ia pegando dica com esse até aprender. Então tem duas formas de aprender. Ou eu vou aprender colando em alguém que em alguma área sabe mais do que eu e vai me ensinar. Por exemplo, você entrou na loja e vai começar a ser um vendedor. Aí tem um vendedor na loja que é um mega vendedor. É o melhor da loja. Se eu fizer amizade com ele e colar nessa pessoa e começar a ver como ele faz, eu vou começar a aprender com essa pessoa. Vou começar a pegar a estratégia dessa pessoa, ver como é que ela faz, qual a atitude, qual o comportamento que ela tem, como é que ela fala. Eu começo a aprender. Não é que eu vou ser igual, mas no início é sempre bom copiar alguém. É sempre bom pegar o que alguém tem para depois a gente começar a melhorar aquilo. Ou eu vou aprender com alguém que sabe mais, ou eu posso ter um professor valioso. Não é bom aprender, é ruim a gente errar. Mas já que eu errei, eu vou tirar uma lição de cada erro. E é o que eu quero falar com você hoje. Se você consegue aprender com o quê, pessoal? Com seus erros. Porque às vezes a gente erra na vida e observa que tem pessoas que não conseguem tirar uma lição do erro que cometeram. Elas não conseguem aprender com os erros. Quem não aprende com erro, o que essa pessoa está fazendo? Sempre cometendo os mesmos erros. Quem não consegue aprender com o erro que cometeu, vai estar sempre repetindo o mesmo erro. Tem pessoas que estão sempre repetindo o erro de contratarem profissionais errados. Quando querem algum trabalho, alguma coisa, precisam da mão de obra para alguma coisa, pastor, para, sei lá, uma elétrica ou qualquer coisa que você precisar. Às vezes a gente está sempre, parece, com imã para puxar a pessoa errada. Então a gente tem que começar a aprender com os nossos erros. Puxa, eu já errei nessa área, já me passaram a perna nesse negócio, já me prejudiquei no outro. Puxa, eu tomei uma lição, agora eu estou, como diz o ditado, mais esperto, mais vivo. Então agora eu tenho uma lição nessa área, na outra. Eu já vi quando eu fizer tal coisa com alguém, melhor é fazer um contratinho, não dá para ser no boca a boca, desse jeito, do outro e tal. A gente tem que começar a aprender com os erros que cometemos. Eu contratei um funcionário, ele tal jeito, aconteceu isso aqui. Bom, então eu já sei que pessoa dessa maneira eu não contrato, não me aproximo. Então a gente tem que começar a aprender com os erros também. A pergunta que fica é, se os seus erros estão fazendo o quê? Me sufocando. Você sabe que existem problemas na vida que somos nós que criamos. E nós temos mania de errar, de criar problemas para a nossa vida e queremos que os outros resolvam. Mas fui eu que criei aquele problema às vezes. Fui eu que me enfiei naquela situação. Tem problemas que nós criamos.
os problemas que surgem na nossa vida e que foram enviados por Deus, sempre Ele vai estar conosco e Ele sempre já tem a saída para esse problema. Agora, o problema que eu criei, não é que Deus não possa me ajudar, Ele pode me ajudar, mas quem criou? Eu. E tem muitos problemas que nós poderíamos evitar. Tem muitas situações que nós passamos na vida que nós não precisaríamos passar por elas, porque nós criamos elas. Nós nos metemos naquilo ali, nós não vigiamos e aquilo ali é o que acaba mais nos incomodando, nos sufocando. Os problemas que nós criamos na nossa vida. E às vezes os erros que enfrentamos e passamos estão nos sufocando. A pergunta é, quem nunca errou aonde? Quem é que nunca errou na vida? Principalmente, o que a pessoa está segurando na mão ali, pessoal? Dinheiro, né? Moeda, dinheiro. Quem é que nunca errou na vida financeira? Todo mundo. Praticamente todo mundo já errou na vida financeira. Todo mundo já fez um gasto que não deveria, uma conta que não deveria, já botou alguma coisa no cartão que não deveria ter botado, já se meteu num financiamento que não deveria ter entrado, fez uma prestação muito alta que não deveria ter feito. O problema não é errar, o problema é repetir os erros. O problema é continuar fazendo a mesma coisa. O problema é continuar errando do mesmo jeito. Esse é o problema. Errar, todo mundo errou, mas o problema é que as pessoas não aprendem a lição. Não dá para fazer isso de novo. Não dá para continuar desse mesmo jeito. Não dá para continuar na mesma situação. Eu preciso me levantar, mudar, aprender. Se pararmos para pensar, quase todos nós já erramos algum dia. Mas o problema não está em apenas em errarmos, mas sim em se repetir os mesmos. Porque cada vez que você erra, você leva um tempo para se levantar, você leva um tempo para a vida financeira melhorar, você leva um tempo para voltar ao patamar que você estava antes, porque todo erro traz um prejuízo. Até coloquei uma imagem aqui, ó, não deixe o seu dinheiro ir por onde? Por água abaixo. Porque às vezes é um dinheiro perdido, é um tempo perdido, é um tempo que você trabalhou, que você suou, que você se dedicou, que você está perdendo. O problema não é que eu errei. Errar todo mundo erra. O problema é continuar fazendo de novo. O que eu acabei de fazer, continuar cometendo. Ó. Quantas pessoas se endividam e após algum tempo elas saem do endividamento, mas logo depois de alguns meses livres, estas pessoas acabam voltando e se endividando novamente com o que, pessoal? Empréstimos, que mais? Cheque especial, financiamento e o quê? Ou seja, a pessoa saiu, mas ela dá uma melhorada, ela vai lá, ela paga, ela se resolve, mas depois de um tempo ela vai lá e começa a fazer tudo de novo. Aí está o problema. Cometer os mesmos erros é um grande problema. Aí pensamos, será que estes sujeitos estão conseguindo aprender alguma lição? Será que houve verdadeiramente um desejo do que, pessoal? De mudança? Porque quando há um desejo de mudança, quando há um arrependimento, a pessoa se transforma. Ela não faz de novo. Agora, quando eu não me arrependi, não me conscientizei do erro que eu cometi, normalmente a pessoa vai fazer de novo. Ela vai errar de novo, ela vai fazer de novo. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Os ouvidos que escutam a repreensão do que, pessoal? Da vida. No meio dos sábios eles farão a morada. E se a gente parar para pensar, a vida vai nos corrigindo. Os erros vão nos mostrando que aquele não é o caminho. Que aquela não é a forma de agir, de administrar, não é para contratar uma pessoa assim. Então a Bíblia está dizendo que eu preciso começar a escutar a repreensão da vida, para que eu possa me tornar sábio. A vida tem tentado nos corrigir, e será que estamos aprendendo com ela? Ou estamos de novo nos colocando nas mesmas situações? A pergunta que fica, que a família faz e todo mundo é, quando nós iremos o quê? Aprender. Quando a gente vai aprender, quando vai haver realmente uma mudança? Porque tem gente que já falou para o familiar, eu vou mudar, eu não vou fazer mais. Ah, eu errei, eu me enrolei, mas eu vou sair dessa, eu vou melhorar. E de tanto em tanto tempo, onde que a pessoa está? Na mesma situação. Na mesma situação de novo. Então tem alguma coisa errada. Normalmente as pessoas aprendem com seus erros, porém este professor, o senhor erro, é um professor muito severo. E por ser assim, nos deixará com más lembranças e algumas o quê? Dores. Porque normalmente o erro, ele traz consigo uma consequência. Ele deixa uma dor, porque eu vou ter que pagar o preço, às vezes de ficar com uma reputação ruim. Porque às vezes a pessoa peca, ela faz a coisa errada, depois ela se faz de vítima. Ai, está todo mundo me julgando. Mas o julgamento é uma consequência do quê?
Do erro. Se eu cometi um crime e eu sei que na lei está escrito que eu não posso matar, se o juiz bater o martelo e me prender, ai, o juiz está me julgando. Que isso? Eu cometi um erro e eu vou ter a consequência do quê? Do meu erro. Eu vou ter a consequência do meu erro. Eu vou ter a consequência da minha situação. Não esqueça. Ah, mas Deus me perdoou. Tudo bem, Deus perdoou. Mas diante das pessoas, vai ter uma consequência. E se eu fui homem para errar, eu tenho que ser homem para assumir o quê? As consequências, não ficar dizendo, agora está todo mundo me julgando, agora minha família está me acusando, agora o meu marido, a minha esposa está jogando na minha cara. Pastor, fazer o quê? É uma consequência do erro. E a gente, às vezes, leva um tempo pagando essa consequência pelos erros que nós cometemos na vida. Então vamos lá. No entanto, só existe um tipo de pessoa que nunca aprende com seus próprios erros. Quem é essa pessoa? O orgulhoso. Ele nunca aprende com os próprios erros. E a pessoa vai estar sempre fazendo de novo. Então vamos lá. Ele está sempre cometendo os mesmos erros. Só que ele não consegue aprender com eles. Pois o orgulhoso, ele não... Só tem uma coisa que nos faz mudar. A única coisa que vai fazer você mudar é o arrependimento. E para mim, se arrepender, primeiro eu preciso reconhecer o erro que eu cometi. Quando eu reconheço, então eu me arrependo. Enquanto eu não reconhecer, não vai haver arrependimento e eu vou permanecer repetindo esses erros. Eu vou permanecer fazendo as mesmas coisas. Então precisa existir o arrependimento. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Primeiro, você tem rejeitado a correção ou tem dado ouvidos a ela? Provérbios 15, o que diz aqui? Quando não há conselhos, os planos fazem o que, pessoal? Se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, o que a Bíblia diz? Eles se firmam. Às vezes, antes de tomar uma decisão, é bom a gente conversar com alguém. Às vezes, principalmente quando a decisão é grande, envolve dinheiro e envolve um longo prazo, que eu vou ter que ficar pagando isso. Às vezes é sempre bom procurar alguém e conversar com alguém. Quando envolve dinheiro, envolve longo prazo. Envolve um tempo que eu vou ter que ficar pagando aquilo ali, resolvendo aquilo ali. O bom é conversar com alguém. Nunca fazer aquilo, porque normalmente quando eu estou no meio do fogo, sabe, a gente está emocionado. E normalmente quem está de fora vai ter uma visão mais imparcial, completamente diferente da nossa. Porque a nossa visão às vezes está emocionada. Vou te dar um exemplo, você quer comprar uma casa. Você está louco para ter uma casa. Quem é que não tem o sonho da casa própria? Essa é a mentalidade das pessoas. É a mentalidade que é colocada em nós desde pequenos. Sempre a mentalidade que você tem que ter a casa própria. Aí o dia que a gente vai escolher um lugar, que a gente vê uma casa, sei lá, um apartamento, um negócio, a gente está emocionado. É muito fácil ser enganado. Agora, quem está do lado de fora não está emocionado como eu. E se for realmente assim uma boa pessoa, pode me dar uma opinião mais sensata. Olha, vai, realmente é um bom negócio. Vamos parar, vamos pensar, realmente vale a pena. Ou pode me dizer, não, eu acho que no longo prazo isso não vai ser ótimo, não. No longo prazo você vai trazer um problema para a sua vida, você vai ter condições de pagar no futuro. Ah, mas hoje eu consigo. Bom, hoje é hoje. E amanhã? Ninguém previa que ia ter uma crise e um monte de gente desempregada. Então, a gente precisa, às vezes, parar e pensar. Então, eu tenho que começar a não rejeitar a correção, dar ouvidos à correção. Então, quando não tem conselhos, os nossos planos eles não são bons. Mas havendo muitos conselheiros, eles fazem o quê? Se firmam. Às vezes, falar com alguém já nos dá uma força, uma ajuda. Antes de ser honrado, você deve ser o quê, pessoal? Humilde para reconhecer os seus erros. O temor do Senhor, ela é a instrução do que, igreja? Da sabedoria. E precedendo a honra, vai o quê? A humildade. Então, antes de ser honrado, eu tenho que ser humilde. Aprender com os meus erros. Às vezes a gente vai pagar um preço para chegar aonde nós conseguimos chegar. Mas a humildade é que não vai nos fazer não apenas chegar onde eu quero chegar, mas permanecer aonde você chegou. Porque chegar, todo mundo chega. Agora, permanecer é o que às vezes é o mais difícil para todos nós, e a gente precisa disso. 3, não posso desprezar o que, pessoal? A correção. O tolo, ele despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão, ele se haverá como? Prudentemente. A pessoa que presta atenção que ela foi repreendida, ela errou, foi corrigida, ela, eu vou observar isso, ela vai ser mais prudente.
A próxima vez que ela for dar um passo, ela vai dar um passo lembrando do que ela acabou de ouvir e não vai tomar mais essa decisão e essa atitude. O que mais? Existem pessoas que sofrem e não aprendem. Ainda que você repreenda o tolo como quem bate o trigo com a mão do grau entre grãos pilados, não se apartará dele o que, pessoal? Você já viu que tem gente que quebra a cara, perde dinheiro, se dá mal, mas a pessoa nunca muda? Tem gente assim ou não tem? Tem, a pessoa está sempre se arrebentando, quebrando a cara, se dando mal, tendo prejuízo, entrando em negócio furado. Tem gente que está sempre gastando, enrolado com cartão, enrolado com isso, mas não para. A pessoa está sempre enrolada, você pergunta, fulano, vai pagar com o quê? Com cartão. Está sempre enrolado com cartão, qual é a única forma de acabar com essa relação? Parar de usar ele. Porque toda vez que eu uso o cartão, eu estou jogando uma conta para quando? Para o outro mês. E se ele já está enrolado e o meu relacionamento já não está bom, está na hora da gente parar. Só que às vezes a gente está errando e não para de errar. Continua, não vai acabar nunca. Existem pessoas que sofrem e não aprendem com esse sofrimento. Vamos lá. Reconheça e não esconda. Confesse e faça o quê? Mude. Olha o que diz o Provérbios. O que encobre as suas transgressões. O que diz a Bíblia? Nunca prosperará. Mas o que as confessa e faz o quê? E deixa, a Bíblia diz, alcançará o quê, pessoal? Não tem como a gente alcançar misericórdia sem mudança. Não tem como Deus nos ajudar sem a gente decidir mudar. E às vezes algumas mudanças precisam ser radicais. Algumas coisas a gente tem que cortar, eliminar, dizer isso aqui na minha vida acabou. Eu vou ser radical nessa área aqui, porque eu quero que Deus me ajude a mudar. Eu quero alcançar misericórdia. Para alcançar a misericórdia, tem que ter a mudança. Então, eu não acredito que você é o tipo de pessoa que vive cometendo os mesmos erros e não consegue o quê? Mudar. Temos que começar a aprender com os nossos erros. Puxa, eu errei aqui, puxa, a última vez eu fiz isso, não vou fazer de novo. Eu não tenho a vida toda para continuar errando. Eu não tenho mais a vida toda para continuar errando. E vai chegar uma idade que a gente vai perceber que aquele tempo de teimosia e de erro não valeu a pena, não compensa mais agora. Será que nós somos esse tolo, a pessoa que não aprende com o quê? Com os erros? Estamos sempre cometendo os mesmos? Se isso está ocorrendo contigo, busque a Deus, procure o verdadeiro arrependimento, porque é só o verdadeiro arrependimento que vai nos levar a mudar. Você muda quando admite que está errado e que precisa do quê, pessoal? De ajuda. Quando você mudar a sua forma de pensar, você irá mudar as suas atitudes. Aqui está uma criança no quadro, ela botou que 1 mais 1 é quanto? Só que às vezes a gente não admite o nosso erro. A gente, não, mas está certo, 1 mais 1 é 3, eu vou continuar desse jeito, é que eu preciso, é que é o momento, é que é uma necessidade. A gente vai dar 1001 desculpas. É que isso, é que aquilo, é que não sei o quê, é que tal outra, é que tal outra, é que tal e tal. Enquanto a gente não admite, a gente não muda. Enquanto a gente ficar dizendo que 1 mais 1 é 3, a gente vai continuar errando na vida. A gente vai continuar falhando e sabe o que é o erro? São anos perdidos. Anos que não voltam atrás. E tem uma coisa que não volta, que é o tempo. São anos que eu perdi. Anos que eu acordei cedo, que eu dormi tarde, que eu aguentei o chefe, que eu fui para o trabalho, que eu fui com a perna cansada, eu fui com dor de cabeça, eu fui resfriado, eu fui isso, eu fui aquilo, trabalhei, suei, mas botei aquele ano todo fora, que eu me dediquei. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente só muda quando admite. Então, será que nós conseguimos aprender com os nossos erros? Que a gente possa, a partir de hoje, fazer de cada erro uma lição para que nós não venhamos repetir. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé então para orar? Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.